Minhas queridas e meus queridos, professor Basílio gostaria de dar uma aula para vocês sobre o positivismo, uma importante ideia, um importante conjunto de ideias do século XIX. Deixa eu perguntar para você que está me ouvindo, quantas vezes você já não olhou para algum problema no campo da saúde, no campo da economia, e você não imaginou a seguinte coisa: calma, daqui a pouco a ciência traz um resultado. Daqui a pouco a ciência vai trazer uma novidade, uma inovação para resolver este problema? Essa ideia de que a ciência e o desenvolvimento tecnológico é capaz de dar conta dos problemas e solucionar os problemas da humanidade é construída no século XIX e tem tudo a ver com o positivismo. Vamos entender o que é este mundo do século XIX, e quando eu falo mundo eu estou me referindo à Europa. E não porque a Europa é melhor ou pior, mas porque a Europa é o centro do capitalismo. Este sistema econômico que está em expansão. No século XIX, a Europa industrializada vai conquistar outras regiões. E neste momento, na Europa, no século XIX, nós temos uma série de problemas. Pobreza, mortalidade infantil, miséria. Apesar da Europa ser riquíssima graças às suas indústrias, a pobreza se alastra pelo continente. E é neste momento de intensas lutas sociais, movimento operário, ideias socialistas e anarquistas se espalhando, que nós teremos o positivismo, uma nova forma de enxergar e explicar a sociedade. O que começa a acontecer neste século XIX? A ideia do desenvolvimento científico responsável pelo progresso. A ciência nos levará a um futuro melhor. O amanhã será melhor graças ao avanço científico. A ciência vai trazer a solução para os nossos problemas. Olha que interessante. A solução já não vem mais de Deus. A solução viria da ciência e do desenvolvimento tecnológico. E estes homens que defendem essa ideia, estes homens do século XIX, e quando eu digo homens, a maior parte são homens, mas muitas mulheres também fazem parte, estão presentes neste desenvolvimento científico. Nós vamos ter uma série de descobertas, uma série de invenções, uma série de inovações. Por exemplo, o antibiótico. Já ficou meio doente? Foi no médico e o médico, olha só, você não foi na igreja, você foi ao médico. O médico olhou para você e com um olhar científico ele te diagnosticou. E ele te receitou um remédio, um pedacinho, um comprimido que você vai tomar e aquilo vai reestabelecer a sua saúde? Você já parou para pensar que isso é mágico? Você já parou para pensar que isso é revolucionário? O antibiótico nasce no 19. Sabe outra coisa que nasce no 19? A anestesia. Você agora vai poder arrancar um dente ou fazer uma cirurgia e não sentir dor. Sabe outra coisa que nasce no século 19? Isso aqui, ó, luz elétrica. Sabe outra coisa que nasce no 19? Navio a vapor, telégrafo, uma conexão entre diferentes regiões quase que instantânea. O telégrafo é o bisavô do WhatsApp. Sabe o que nasce nesse século XIX? O cinema, a fotografia, o carro. Sabe o que nasce nesse século XIX? Fertilizantes. Sabe o que também nasce nesse século XIX? Os agrotóxicos. Ou seja, você tem um controle muito maior sobre a produção de alimentos. E sabe o que isso faz? Antibiótico e fertilizantes. A população vai viver mais, a população vai se alimentar mais. Nós temos um boom populacional na Europa. Existe um otimismo. As novas tecnologias apresentam um otimismo, a ideia de que o amanhã será melhor. A gente chama esse século XIX, final do XIX, de bela época. Progresso, inovação, ciência. Existe uma crença de que a ciência vai resolver todos os males da humanidade, de que o pensamento científico e racional é capaz de solucionar
todos os problemas, é capaz de superar todas as desigualdades, como se nós caminhássemos numa linha evolutiva rumo a um futuro feliz. Olha que interessante, o paraíso pode estar na Terra graças à ciência. Até mesmo o movimento operário europeu e suas precárias condições de vida começa a experimentar uma condição material melhor. Tem mais comida, tem mais mercadoria. A classe trabalhadora europeia começa a ter uma condição de vida melhor. Otimismo, progresso, graças à ciência. Ao mesmo tempo, as ciências sociais vão começar a se desenvolver. A sociologia, a história, a antropologia. Uma tentativa de olhar a sociedade de forma científica. Mas as ciências sociais vão nascer muito inspiradas nas ciências naturais, como a biologia, como a química, como a física. Como se a sociedade fosse um corpo. Da mesma forma que o nosso corpo humano tem vários sistemas, sistema respiratório, sistema digestório, a sociedade também tem os seus sistemas. Então, para controlar esta sociedade, nós precisamos, assim pensam os primeiros sociólogos, nós precisamos encontrar estratégias para controlar este corpo. Então, as ciências sociais que vão nascer no século XIX têm este objetivo, controlar esta população. Não por acaso várias ciências se desenvolvem no XIX. É a farmácia, é a medicina, é a estatística. Uma tentativa de racionalmente e cientificamente controlar o mundo. O positivismo é a ideia de que a ciência é capaz de controlar a vida. A ciência já não vai ter mais qualquer preocupação ética ou transcendente, ela não vai mais pensar em Deus, pensar na existência. A ciência vai pensar no seu objeto de estudo. A ciência vai pensar no seu tubo de ensaio. A ciência vai pensar na experimentação. Muito bem, perceba, é uma nova forma de enxergar a vida, é uma nova forma de lidar com a existência. Mas, ao mesmo tempo, essa ciência vai estabelecer o tal do darwinismo social. Charles Darwin, importante pesquisador inglês, vai, no Origem das Espécies, seu mais famoso livro, falar que a espécie humana é fruto de um longuíssimo processo de evolução. E neste processo de evolução, os mais fortes sobrevivem. Os mais adaptados, mais do que os mais fortes, os mais adaptados sobrevivem e os menos adaptados morrem. Por exemplo, nas savanas africanas, quem é que está mais apto para sobreviver? Uma girafa com o pescoço grandão ou com o pescoço curtinho? Claramente com o pescoço grandão. Então ela vai sobreviver, se reproduzir e seus genes vão dar origem a uma descendência. Darwin está pensando em termos biológicos. Mas os europeus vão se apropriar do Darwin para pensar em termos históricos e culturais. O darwinismo social pensa uma evolução, não das espécies biológicas, mas das culturas e das sociedades. E adivinha só, para os europeus, o que é que estaria no topo da civilização? Eles próprios, brancos, europeus, racionais. É assim que os europeus se enxergam. E o que é que estaria na base da sociedade? Povos atrasados e povos primitivos. Você fala, não, mas espera, isso é preconceito. É claro que é. Pera, isso é racismo. É claro que é. Nós vamos ter no 19 o estabelecimento de uma hierarquia de raças. Hierarquia de raça é racismo. É uma visão preconceituosa de que existem raças superiores e raças inferiores. Para tudo. Hoje, no dia de hoje, essa já é uma ideia descartada pela ciência. E essa é uma ideia que socialmente nós também rechaçamos. Não existem raças. Existe apenas uma raça, uma espécie chamada seres humanos, que tem várias manifestações. Não é a cor da pele, não é a cor dos olhos, o tamanho do nariz que determina se uma pessoa é melhor ou pior. Até porque melhor e pior não são categorias para se explicar a espécie humana. Só que no século XIX,
Esta ciência em expansão vai tentar explicar a diversidade étnica no mundo por meio do conceito de raça. Perceba, a ciência conquistou grandes avanços, mas a ciência também tem as suas contradições, porque a ciência também é um discurso de poder. A Europa, em expansão, vai usar o discurso científico, vai deturpar o discurso científico para legitimar o seu projeto de expansão e de conquista. O neocolonialismo e imperialismo do século XIX, o momento em que a Europa toma a África e a Ásia, tem como uma justificativa, tem como uma ideia para legitimar esse processo, a hierarquia de raças. Atenção! O positivismo, essa ideia da ciência pela ciência, justifica o imperialismo e o racismo científico. Além disso, uma característica muito interessante, a ideia de uma ditadura positivista. Muitos cientistas começam a defender a seguinte ideia: ao invés de eleições, ao invés de democracia, nós devemos ter um governo autoritário, se necessário, mas controlado pelos cientistas, pelos melhores. Nada de eleições, nada de trabalhador votar. Nós devemos ter um governo dos técnicos, aqueles que estudaram, porque eles vão fazer o que é melhor. A ditadura positivista visaria manter a ordem social. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Um cientista, claramente, ele tem uma formação, ele tem conhecimento, mas ele seria melhor ou mais habilitado para governar do que um trabalhador? Do que um camponês? Perceba, existe nessa ideia de uma ditadura de cientistas, de técnicos, uma visão profundamente elitista e também autoritária. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que essa ideia de um governo dos melhores, dos intelectuais, ainda se faz presente nos nossos dias? De que forma essa ideia mascara um grande preconceito? Enfim, são algumas reflexões para a gente finalizar essa aula. Aqui vimos o positivismo, um importante movimento científico que vai transformar a mentalidade europeia e, por consequência, do restante do mundo. Um bom estudo, tire foto da lousa para os seus registros e um forte abraço.